A minha formação é de engenharia florestal, eu sou oriundo do Centro de Ciências Rurais, atuo na graduação e na pós-graduação lá. E atualmente estou, né, contribuindo com a gestão na condição de pró-reitor substituto de extensão. Juntamente com o professor Flavi, na titularidade, estamos conduzindo aí todas as ações da Pró-Reitoria de Extensão. E uma delas é a Agenda 2030, que estamos, né, implementando na universidade. Desse processo da Agenda 2030, acho que é bom a gente resgatar um pouco desse histórico. Ele é um protocolo internacional, da qual o Brasil é signatário, juntamente com outras 192 nações, e ele tem origem lá em 2000, com os Objetivos do Milênio. Lá no Objetivos do Milênio, a gente tinha basicamente 8 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, em 2015, esse novo protocolo, idealizado pela Organização das Nações Unidas, tem o objetivo exatamente de dar continuidade e qualidade de vida para as pessoas, porque ele é, na verdade, um plano para as pessoas, e, sobretudo, melhorar as condições, né, de vida humana, né, na Terra. Esses 5 P's, eles trabalham com o planeta, com as pessoas, com a paz, prosperidade, obviamente, né, e das parcerias. Então, esses 5 P's, se a gente olhar para as pessoas, a gente está falando da erradicação de pobreza, todas as maneiras, né, produzir alternativas de consumo e dar, garantir uma dignidade e igualdade entre as pessoas. Então, as ações pensadas para as pessoas, né? Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de trazer para essas pessoas, né, prosperidade, e harmonia com a natureza, com o ambiente. Quando a gente fala em planeta, que esses objetivos eles devem proteger recursos naturais, clima, e preservando assim, as condições ambientais para as próximas gerações. Quando a gente fala de parcerias, a gente está falando de trabalhar, né, a Agenda 2030 com a integração entre as instituições, permitindo com que a gente tenha um desenvolvimento global mais sólido, portanto, tem repercussões coletivas e globais, né? Então, esse é um ponto importante. E paz, quando a gente fala em paz, não existe desenvolvimento sustentável e não existe harmonia entre as nações se a gente não promover. Então, basicamente, esse é o plano atual, né, assinado em 2015 e que se estende até 2030. Nós já estamos aí com praticamente 6 anos da sua assinatura inicial, estamos passando para uma fase agora em nível global de um processo de aceleração, porque são 17 objetivos hoje de desenvolvimento sustentável e que as nações, as instituições e cada um de nós que está fazendo precisa dar respostas. Mas quando a gente fala em processo de aceleração, é exatamente trazer, né, para o interior das instituições as preocupações que ainda não foram resolvidas. E, então, todas as ações que precisamos ainda desenvolver até 2030, na universidade, fazer o processo de implantação em 2018, né, quando participamos institucionalmente de uma oficina sobre a Agenda 2030, promovida por uma organização não governamental chamada Rede ODS Brasil, e que tem por objetivo congregar instituições de ensino, pesquisa, extensão, obviamente, mas, sobretudo, órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, no sentido de dar uma visibilidade maior para esses objetivos de desenvolvimento sustentável e permitir que, nesse processo de interação entre as instituições, a gente consiga promover os 17 objetivos.
E falando sobre isso, né, em 2019, então, a gente implantou uma comissão na universidade que se preocupou com um diagnóstico, né, porque a gente precisava entender o que que a universidade estava fazendo em relação à Agenda 2030, principalmente pelas ações e projetos registrados no nosso portal de projetos. Foi então que essa comissão trabalhou na na construção, de um diagnóstico, mas eu diria que a universidade, por ser uma instituição que tem um papel transformador, não só no local onde ela se estabelece, mas, sobretudo, na região, no entorno desse local, ela tem a responsabilidade de levar essa Agenda 2030 para a comunidade. E então, quando a gente fala em erradicar pobreza, falar sobre consumo, e produção de alimentos em regime sustentável, quando a gente promove crescimento econômico e social de uma determinada localização, a gente está exatamente desenvolvendo a Agenda 2030. Portanto, ela não é um tema muito difícil de compreender, apenas ela precisa ser dada essa amplitude de conhecimento e sensibilizar as pessoas, porque a Agenda 2030 ela não é, uma característica, de um ou de outra pessoa que tem um grau maior de conhecimento sobre determinados aspectos. A Agenda 2030 é de cada um de nós, seja aquela pessoa que está lá na periferia enfrentando as maiores dificuldades, de sobrevivência, inclusive, né, até a pessoa que está numa situação muito mais confortável. E quando a gente fala dessas distâncias sociais que a gente detecta, quando olha para a Agenda 2030, cada um de nós deve ser responsável para olhar ao seu lado e não deixar ninguém para ficar para trás, né. A gente tem que trabalhar essa questão muito forte, que é trazer para si a responsabilidade de que quem está ao nosso lado deve caminhar juntos, né. Então a agenda ela é um plano para as pessoas, como a gente falou, mas ela precisa desse olhar, dessa sensibilidade das pessoas que fazem o seu dia a dia um dia melhor para si, mas também para o seu, né, parceiro, o seu entorno, vamos dizer assim, as pessoas que estão na tua volta. Quando a gente olha para a finalidade da incubadora social, a gente está pensando numa oportunidade de resgatar pessoas numa condição de vulnerabilidade socioeconômica muito grande e que, por si só, né, dentro dessa característica, cria uma distância muito grande, né, e a pandemia mostrou isso mais fortemente agora, né, dizer o quanto, né, alguns ditados dizem assim: "Ah, estamos no mesmo barco". Sim, estamos no mesmo barco, só que um é um navio bem confortável, o outro é um barquinho a remo, né. Vamos fazer uma analogia assim. E na incubadora social é uma grande oportunidade da universidade resgatar essas pessoas que muitas vezes, por uma condição socioeconômica, não conseguiram dar dignidade às suas vidas. E a universidade, através da incubadora social, criar essas oportunidades para esses grupos, dar, né, uma dignidade para as pessoas como cidadão, mostrando a eles que há possibilidade de crescimento pessoal, mas, sobretudo, de ter uma vida mais digna, sobretudo, de gerar renda para o seu sustento e de sua família. Então, a incubadora social é talvez o instrumento mais forte dentro da universidade, quando a gente aproxima a Agenda 2030 dessas pessoas, porque é o canal, vamos dizer assim, de dar, né, essa oportunidade para as pessoas, poderem ter uma vida mais digna, né, poder ter o seu, dinheiro no final do mês, poder pagar suas contas, poder aplicar esse pequeno valor que muitas vezes, faz a diferença, mas aplicar em algum tipo de lazer, mas sobretudo na educação também, né. Então, é uma
uma responsabilidade muito grande da incubadora social trabalhar nessa perspectiva da Agenda 2030. E eu acho que a mensagem que fica, né? Hoje a gente tem 17 objetivos, eu vou citar rapidamente eles, para a gente ter uma amplitude do compromisso que cada um de nós tem, né, com relação ao nosso amigo, ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, a essas pessoas que estão, né, distantes fisicamente da gente, mas que precisam desse suporte, não só emocional, mas econômico, enfim, institucional. Ainda que a gente separe as caixinhas, vamos dizer assim, né, para a gente sistematizar a questão dos objetivos, elas permeiam, né, temas que se interlaçam, e a gente usa essa sistematização em 17 objetivos porque a gente precisa fazer essa concepção mais sistemática das ideias e poder, então, fazer os links, né? Tem que falar em educação de qualidade também, para que as pessoas tenham vida digna. A gente tem que falar de igualdade de gênero, que é extremamente importante, a gente diferenças ainda gritantes, né, sobre a questão de gênero. A gente tem que dar condições de água potável e saneamento, porque isso também implica em saúde e bem-estar, né? Quando a gente fala de energia acessível, dar as condições de lazer para as pessoas usarem, né, bens e serviços que possam ser atingidos. Mas a gente tem que pensar também no ADS 8, por exemplo, que fala em trabalho decente, né, promover crescimento para as pessoas. Eu acho que isso é importante. Não esquecer inovação, tecnologia, cidades sustentáveis, infraestrutura, tem que falar sobre preocupações com o clima, com a vida na água, com a vida na terra, e tornar as instituições cada vez mais fortes, né, que tenham identidades e que demonstrem efetivamente a sua responsabilidade social. E essa é uma responsabilidade coletiva, é de todos, e todos precisam pensar dessa maneira, para que lá em 2030 a gente possa dizer que atingiu, pelo menos dentro dessa utopia, né, inicialmente falada, a gente atingiu pelo menos aqueles elementos mais importantes, né, para o ser humano. Então, acho que é muito importante que cada vez mais internalizemos a Agenda 2030 nas nossas ações diárias e que a gente tenha a responsabilidade social de não deixar ninguém para trás, de acompanhar as pessoas, de procurar dar as oportunidades para que essas pessoas tenham, num processo de emancipação social, possam crescer juntamente com a gente e que elas possam ter as mesmas oportunidades. A gente vai entrar num processo de transição que é pensar a agenda para 2050, né? E as universidades têm uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque elas, através do seu conjunto, né, de colaboradores, de servidores, de pessoas que pesquisam, não só a pesquisa básica, que é aquela que não tem uma aplicação imediata, mas aquelas que realmente promovem mudanças e transformações na sociedade, possam estar participando na construção da Agenda 2050, né, em todos esses 17 objetivos. Isso é o que a gente almeja, é uma mensagem, talvez o elemento motivador da universidade em trabalhar, né? Continuar trabalhando com qualidade, que tenha responsabilidade social, seja referenciada, seja inclusiva, enfim, todos os elementos que fazem parte da Agenda 2030 sejam incorporados de forma predominante nas ações que a universidade imprime, né, para a sociedade. Muito obrigado. Então, Jéssica, eu acho que é uma grande oportunidade a data de hoje, né? Colocar a Agenda 2030 no foco da incubadora social e vice-versa. Como eu falei, é uma via de duas mãos, né? O nosso agradecimento muito especial a essa oportunidade dada pela incubadora social de falar sobre a Agenda 2030, sobre as nossas responsabilidades institucionais e mostrar que a universidade está ao lado dessas pessoas
que estão buscando uma oportunidade de ter uma vida mais digna. É o papel fundamental da universidade, e a Agenda 2030 é um instrumento dentro da incubadora social e vice-versa, né? A incubadora social como retroalimentadora para as nossas ações dentro da Agenda 2030 na universidade. Várias informações a gente tem no site da Pró-Reitoria da Extensão, uma ampla consolidação de informações que podem ser acessadas e, oportunamente, se for o caso, a gente estar aqui novamente para falar um pouco mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado.